A Hora da Aventura é um dos desenhos mais amados de todos os tempos, com personagens cativantes e uma rica história e universo expandido. E é por isso que eu convido você neste vídeo a ver o Iceberg da Hora da Aventura. E se você não sabe o que é um iceberg, é basicamente um vídeo que eu falo as curiosidades mais famosas do desenho, até a gente descer nas profundezas onde estão as curiosidades mais obscuras e sombrias. E sem mais delongas, já peço para que você se inscreva no canal, porque esse vídeo me dá muito trabalho para ser feito. E também me conta qual outro iceberg você gostaria de ver aqui no canal. Ah, me segue no Insta também. Ponta do Iceberg em Zumbi. Logo já no primeiro episódio, a gente tem uma curiosidade muito notável. Nesse episódio, Finn e a princesa Jujuba estão tentando ressuscitar todos os habitantes de Oz que acabaram morrendo. Só que, obviamente, como dá errado, todos voltam como zumbis. E no meio do episódio, quando os zumbis estão invadindo o castelo, dá pra ver na janela num pequeno momento que o Finn também é um zumbi. Com isso surgiu a teoria de que, na verdade, a princesa Jujuba criou aquele Finn do começo. Sim, ele era uma criação, uma cópia, já que ela precisava de um herói e ele era o único em todo o reino que podia fazer esse papel. Referências da cultura pop. A Hora da Aventura talvez seja um dos desenhos que mais fazem referências à cultura pop no geral. Lá no episódio 14 da terceira temporada, chamado Bonitopia, Susana vai pedir ajuda para Finn e Jake para salvar o lugar onde ela morava, chamado Bonitopia. O problema é que chegarem lá, eles descobrem que o local está infestado de criaturas que parecem uma fumaça escura, que chega e persegue o nosso time. O que é claramente uma referência a Lost, já que aquela fumaça também vai atrás dos passageiros do avião. Outra referência nesse mesmo episódio é quando a Suzane chama o fogo de a luz vermelha. Magia da flor vermelha. Que é uma referência a um Mowgli, que no livro diz que eles chamavam o fogo de luz vermelha. E ainda na terceira temporada, no episódio 18, chamado A Nova Fronteira, Finn e Jake acabam caindo em um buraco dentro da terra, o que é claramente uma cópia de uma cena de um filme de O Senhor dos Anéis em que o Gandalf está caindo. E você lembra do Rei Gelado? Pois é, o Rei Gelado era um cara normal que, colocando as posses de uma coroa com um poder de gelo, acabou mudando com o passar do tempo e se tornando amargurado e meio louco. Sendo uma referência clara ao Gollum de O Senhor dos Anéis, que ao colocar as mãos no Anel do Senhor, teve o mesmo destino e ficou meio insano das ideias com uma aparência muito feia. Porém, eu vou parar por aqui as referências porque são muitas. Daria pra fazer um vídeo só sobre referências de A Hora da Aventura, então se você quiser um vídeo desse, comenta aqui embaixo. Censura. Diferente de outros desenhos animados, A Hora da Aventura não é um desenho tão assim pra criança, já que ele possui um humor muito mais ácido que os demais, fazendo até piadas de duplo sentido e inclusive falando palavrões em alguns momentos. Filha da p***! Se prepara pro gancho, sua cadela! No episódio sobre o Enchiridion, uma arte que seria a arte da capa do episódio foi refeita 2 vezes. E essa aqui é a que foi incluída no episódio. Mas antes dela, veio essa aqui, em que Finn está literalmente tirando tudo que tem dentro do corpo de Jake e até meio gore. Eu acho que não precisa explicar porque que a Cartoon Network vetou esse esboço, não é mesmo? Já a segunda é essa aqui, em que o Jake pelo menos agora está todo inteiro e não tem nada aberto. Mas ainda é uma capa extremamente sugestiva sobre o que vai acontecer. Então ela também foi vetada. E daí que veio para a capa oficial. Muito mais família, não é mesmo? Cancelamento de A Hora da Aventura. Talvez você não saiba, mas A Hora da Aventura ela foi cancelada pelo Cartoon Network uma vez já. Isso aconteceu enquanto a nova temporada estava sendo produzida já pela metade. E por conta dessa decisão da emissora, tanto a nona quanto a 10ª temporada viraram mini temporadas e tem um número de episódios muito menor que as outras. Não existe uma razão meio clara do porquê a Cartoon Network quis fazer isso. Porém, a empresa já vinha colocando e descartando meio que de lado A Hora da Aventura, colocando em horários não muito legais e abaixando bastante a audiência. Obviamente que A Hora da Aventura é um desenho para crianças, então deixar por mais de 10 anos esse desenho rolando não era tão interessante. É uma das hipóteses. E após a finalização da série original, vários spin-offs e filmes continuam sendo anunciados para aumentar o universo todo de A Hora da Aventura, mas nada de uma temporada nova da franquia original. Meio do iceberg, a Guerra dos Cogumelos. O que torna A Hora da Aventura tão emocionante e legal é justamente o seu universo expandido cheio de magia e mistérios. E você saber que ele se passa na verdade um futuro distópico que aconteceu após uma grande guerra? Pois é. Sim, no meio desse conflito que foi chamado a Guerra dos Cogumelos, que se passa 1000 anos antes do primeiro episódio da Hora da Aventura, a maior de todas as explosões, chamada a Bomba Cogumelo, foi tão forte que conseguiu mesmo até rasgar o tecido da realidade e aumentar o potencial mágico da Terra. E o nome Bomba Cogumelo é uma referência ao formato que as bombas atômicas têm quando elas explodem. E é possível que todo esse conflito tenha sido arquitetado pelo Lynch, que sabia que uma dessas
bombas poderia ter o poder de acordar o seu espírito e de libertar do sono profundo que estava. E é dito que essa bomba era feita de um material misterioso com uma carga nuclear nunca antes vista, deixando uma cratera do tamanho da Lua na Terra e permitindo também que todos os nossos personagens e a magia e o local começassem a existir. Canibalismo. Não apenas uma, duas, mas diversas vezes durante a série isso acontece. Afinal de contas, muitos dos habitantes que nós temos são basicamente comidas, doces e frutos. Como por exemplo no primeiro episódio em que os cidadãos vão lá e rasgam os zumbis e comem os doces que tem dentro deles, que na verdade seriam as entranhas dos zumbis. E eu acho que nem preciso falar sobre a princesa café da manhã tomando um café da manhã. Em outro episódio, o Lemon Greg come o próprio irmão dele, que também é um limão, e não é uma cena muito agradável. Sério, não faça isso em casa. Simon Petrikov. Simon Petrikov é o arqueólogo do universo da Hora da Aventura. E foi ele que conseguiu todas as informações sobre o que aconteceu na Guerra dos Cogumelos do que tinha antes dela. Inclusive, ele também conseguiu descobrir que já existiam seres mágicos antes dessa guerra, mas que eles viviam escondidos para não terem problemas com humanos. E tudo isso foi junto dele descobrir o Inquiridium. Antes da guerra, Simon havia comprado uma coroa com poder de gelo. Ele começou a usar e pouco a pouco foi mudando a sua personalidade, até chegar ao Rei Gelado que nós conhecemos hoje em dia, abrindo mão da sua sanidade para proteger uma híbrida de demônio e humana chamada Marceline. Contudo, seu descontrole começou a aumentar tanto que ele teve que deixar ela de lado e se afastar para conseguir deixá-la em segurança. Tirania. Se você reparar bem, todo o reino de Oz é formado por vários reinos, governado por reis e rainhas. Não existe nenhum presidente ou nenhuma votação para que os habitantes possam decidir sobre o seu próprio futuro, o que deixa bem claro que toda a região é governada por tiranos. E a princesa Jujuba seria uma dessas tiranas, uma vez que ela criou um reino inteiro à sua vontade e à sua imagem, com súditos que são do jeito que ela quer e completamente dependentes dela, eliminando assim qualquer tipo de oposição que possa existir, o que claramente mostra que não existe muita liberdade. Profundezas do iceberg. Gorro do Finn. Antes do início do desenho, o Finn morava com a sua mãe em uma antiga ilha, e nessa ilha as pessoas usavam gorros com a cor de acordo com o que elas faziam por lá, e as pessoas que usavam gorros brancos eram considerados ajudantes, e a mãe do Finn era uma ajudante da área da ciência e da medicina daquela ilha, sendo que o gorro do Finn seja guardado da sua mãe e ele sempre usa para nunca esquecer dela e lembrar dos momentos. O Inquiridium. Encontrado pelo Simon Petrikov, o Inquiridium é um livro de origem completamente desconhecida que nunca é dita na série, mas ele explica pra gente o que aconteceu antes da Guerra dos Cogumelos e até nos diz que existia magia antes disso. O livro é basicamente um manual para você conseguir controlar toda a magia e poder que existe na Hora da Aventura. Inclusive com ele você pode abrir portais para o multiverso, em que quando você junta todas as joias das princesas, quem as possuir poderá ter acesso à Sala do Tempo e ao próprio multiverso, sendo Inquiridium o item mágico mais poderoso de toda a série. Gunter não é um pinguim. Se você viu o desenho, você com certeza deve se lembrar do Gunter, um pinguim meio temperado das ideias, sabe? Contudo, na verdade, ele não é um pinguim, e sim na verdade ele é uma entidade cósmica devoradora de planetas. Exilado pelo Rei de Marte do espaço, ele ficou preso num planeta que em teoria era inabitável, a Terra. Porém, com a viagem e impacto, ele acabou esquecendo do seu passado, de quem ele era. E com a gravidade da Terra, o seu corpo foi sendo moldado, pouco a pouco mudando de forma, passando desse ser bem esquisito que parece mais um inseto alienígena para um pinguim comum. Magia leva à loucura. Já falamos aqui como o Simon acabou enlouquecendo pelo uso da coroa. Porém, não foi a coroa em si que enlouqueceu o Simon, e sim foi a magia que estava lá, e pelo visto era forte demais para sua alma suportar ela. E no multiverso de A Hora da Aventura é possível fazer essa ligação da magia e da loucura, quando um ser que não possui magia acaba adquirindo a magia, e que de alguma forma a sua alma não consegue suportar aquilo e ele acaba enlouquecendo e perdendo a sanidade. Um outro exemplo disso é a Beth, e quando rouba os poderes do mágico, acaba perdendo a sanidade também. Bem, é isso, Versus. O que vocês acharam do vídeo? Espero que tenham gostado, e me conta aqui embaixo qual dessas curiosidades você não sabia do iceberg da Hora da Aventura. Ah, não sejam presos.